Olá pessoal, boa tarde. Hoje a nossa aula ela vai ser dividida em duas partes. Então na primeira parte a gente vai conversar um pouquinho sobre células-tronco e na segunda parte a gente vai falar sobre clonagem. Vamos lá então? Oi pessoal, a nossa aula de hoje é sobre células-tronco. Não sei se vocês já ouviram falar sobre células-tronco, mas são células muito interessantes porque elas têm um potencial muito grande para a medicina. Então, são células que elas são indiferenciadas. Quando eu digo que elas são indiferenciadas, eu estou querendo dizer que elas não são especializadas em nenhuma função. Elas ainda não têm uma função específica. Por exemplo, as células musculares, elas têm função de contração e para isso elas têm um formato específico que permite que elas se contraiam, que se distendam. Os neurônios, eles têm a função de transmissão do impulso nervoso. Então são células especializadas numa determinada função. As células-tronco não. Elas são células indiferenciadas e o que é mais interessante é que elas são capazes de se diferenciar em vários outros tipos celulares. Tá? Então, por essa característica das células-tronco, elas terem essa capacidade de se diferenciar em células de outros tecidos, elas têm um interesse muito grande na medicina. Imagina só, uma doença onde você tem uma degeneração de um tipo celular. Um tipo celular doente. A gente pode fazer a substituição dessa célula doente utilizando células-tronco. Então a gente estimula a célula-tronco a se diferenciar no tipo celular específico que a gente quer e aí a gente pode fazer essa substituição da célula doente, da célula que não está executando sua função corretamente, a partir de células-tronco. As células-tronco elas podem ser utilizadas inclusive para a produção de órgãos inteiros. A gente tem projetos onde as células-tronco elas estão sendo utilizadas, elas estão sendo estimuladas para a produção de carne. Isso, de carne. Por exemplo, você pega as células-tronco, estimula elas a se diferenciar em células musculares. O músculo do porco é a carne que a gente consome. Então já tem estudos nesse sentido, da gente conseguir fazer em laboratório carne e dessa forma a gente evitar, por exemplo, os grandes desmatamentos que ocorrem por conta dos rebanhos, né, na pecuária, a gente conseguir evitar o sacrifício de animais. Então tem esse processo. Mas principalmente para interesse da medicina, no sentido da gente utilizar essas células para substituição de tecidos ou células que não estão executando sua função corretamente, ou até mesmo a substituição de órgãos inteiros, essas células elas têm um grande interesse, ok? Outra coisa, uma outra característica das células-tronco, além de serem células indiferenciadas, que é a principal característica delas, elas também são células que elas têm um grande potencial de divisão celular, elas se multiplicam indefinidamente, elas se multiplicam muito. E isso é muito interessante, porque a partir de uma célula-tronco a gente consegue obter várias células, beleza? As células-tronco elas são divididas em dois tipos. Nós temos as células-tronco embrionárias, como o próprio nome diz, as células-tronco embrionárias, elas são obtidas a partir do embrião, no início do desenvolvimento do embrião. Então, lembrando, a primeira célula do nosso organismo formada a partir da fusão do espermatozoide com o óvulo é o zigoto. O zigoto ele começa a se dividir por mitose e ele vai gerar uma massa de células que é o estágio inicial do embrião. É exatamente nesse estágio que a gente consegue obter células-tronco embrionárias. Então, se a gente pegar um embriãozinho até aproximadamente 16 células que foram formadas apenas, essas 16 primeiras células, elas são células completamente indiferenciadas. São células que a gente chama de células totipotentes. Por quê? Porque essas células, elas têm a capacidade de formar qualquer um dos mais de 200 tipos celulares que nós temos no nosso corpo. E além de formar qualquer tipo celular, essas células, nesse estágio inicial do embrião, elas podem também formar o que a gente chama de anexo embrionário. Por exemplo, a partir dessas células eu posso formar placenta, ok? Num estágio um pouquinho mais avançado do embrião, onde a gente já tem algumas centenas, poucas centenas de células, a gente também consegue obter uma grande quantidade de células-tronco embrionárias. Só que essas células-tronco embrionárias agora, elas são chamadas de células-tronco pluripotentes. A única diferença entre as células-tronco pluripotentes e as totipotentes
é que as pluripotentes, elas, embora sejam capazes de formar todos os mais de 200 tipos de células do nosso corpo, elas não são capazes de formar os anexos embrionários. Então, a partir dessa célula aqui agora, embora eu possa formar célula muscular, eu posso formar neurônio, células da minha pele, do tecido conjuntivo, eu não consigo formar uma placenta, ok? Então, basicamente, células tronco embrionárias são células capazes de se diferenciar em qualquer um dos tipos celulares, sendo que nós temos dois tipos de células tronco embrionárias. As células tronco embrionárias totipotentes, que a gente consegue no estágio mais inicial do desenvolvimento do embrião, quando a gente tem em torno de, no máximo, 16 células. E essas células, elas são capazes, além de formar todos os tipos celulares, de formar os anexos embrionários, e as células tronco pluripotentes, que formam todos os tipos celulares, mas não formam anexos embrionários. Existe uma grande discussão ética em torno do uso de células tronco embrionárias para medicina, para pesquisa. Por quê? Porque é óbvio que eu só consigo essas células tronco a partir de um embrião, né? Então existe uma questão, por exemplo, a partir de quando a gente diz que as células, elas de fato, elas são, não um ser vivo, porque sim, as células elas são seres vivos, mas a partir de que momento eu vou estipular o início da vida humana? Quando que a vida humana começa, né? Então, para algumas pessoas, esses estágios iniciais do desenvolvimento, onde a gente ainda não tem diferenciação celular, formação de tecidos, formação de órgãos complexos, a gente ainda não tem um sistema nervoso central formado de fato, para algumas pessoas isso não seria um ser humano, seria apenas uma massa de células. Para outras não. Para outras pessoas, a vida humana ela começa a partir da fecundação, com o desenvolvimento do zigoto. Então tem essa discussão ética. Por quê? Porque para a gente fazer estudo e conseguir todos os potenciais que as células tronco elas podem nos fornecer, né, no sentido de cura de doenças, de produção de órgãos inteiros, a gente precisaria partir desse estágio inicial do embrião. Atualmente, o que acontece aqui no Brasil? O uso de células tronco embrionárias, ele só é permitido utilizando embriões que estão congelados há mais de 3 anos. Então, olha só, em algumas clínicas de fertilização in vitro, né? Então, um casal que não consegue ter filho, naturalmente, por algum motivo, ele procura uma clínica de fertilização in vitro e ele vai utilizar esse método para conseguir ter uma criança. Acontece que nesse processo, vários embriõezinhos em laboratório, eles são formados in vitro e alguns deles são implantados na mãe para que haja o desenvolvimento, né, para que possivelmente ocorra a gestação, a gravidez, e outros, eles são armazenados, são congelados, porque caso não tenha sucesso numa primeira tentativa, esses outros embriõezinhos congelados, eles são utilizados. O que pode acontecer? Muitas vezes a técnica ela tem sucesso logo nas primeiras tentativas e alguns embriõezinhos, nessas primeiras fases de desenvolvimento, eles permanecem congelados. Alguns casais os mantêm por um tempo, até porque podem pensar em ter outros filhos, mas alguns casais não desejam mais ter filhos. Então, nesse caso, se os casais não desejarem mais fazer uso daqueles embriõezinhos congelados, se esses embriões já estão congelados há mais de 3 anos, nesse caso, a nossa legislação permite o uso desses embriõezinhos para pesquisa, né, para o desenvolvimento de metodologias a partir de células tronco. Ok, então é uma questão ética que cada um, lógico, vai com base na sua trajetória, no que acredita, ele vai se identificar com algum dos dois lados. Tá? Além das células tronco embrionárias, a gente tem também as células tronco adultas, ou células tronco não embrionárias. Essas células elas são encontradas em vários tecidos do corpo. Então, por exemplo, a gente encontra na medula óssea, a gente encontra na pele, a gente encontra nos tecidos conjuntivos. São células tronco que conseguem também, são também indiferenciadas. Ainda não tem uma especialização completa.
mas elas não são capazes de formar todos os tipos celulares. Na realidade, as células tronco adultas, elas têm uma capacidade de diferenciação menor do que as células tronco embrionárias. Então, as células tronco adultas, elas são capazes de gerar tipos específicos de células. Por exemplo, células tronco adultas presentes na medula óssea, elas são capazes de originar qualquer tipo de célula sanguínea. Então, se a gente for lembrar, as células sanguíneas, né, ou os elementos figurados do sangue, eles são produzidos no interior de alguns ossos, na medula óssea vermelha, a partir de células tronco. São células que têm a capacidade de formar as células precursoras das hemácias, as células que vão dar origem aos leucócitos, ou células brancas, as células que vão dar origem às plaquetas, que são fragmentos celulares. Então, a gente tem essas células tronco adultas presentes em alguns órgãos. Posso encontrar também no cérebro, posso encontrar no coração, posso encontrar na pele, em vários locais. A diferença básica é que, como essas células tronco adultas, elas não têm essa capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular, a capacidade de diferenciação delas é mais restrita, elas são chamadas de células tronco multipotentes. Multipotentes. Então, lembrando, células tronco embrionárias, elas podem ser totipotentes, capazes de gerar qualquer tipo celular ou anexos embrionários. Elas podem ser pluripotentes, capazes de gerar qualquer tipo celular, mas não geram anexos embrionários. E as células tronco adultas ou não embrionárias são chamadas de multipotentes, capazes de gerar alguns tipos celulares, um pouco mais restritos. É isso, galera. Só uma questão. A parte ética que envolve todas as células tronco embrionárias, aqui nas células tronco adultas a gente não teria esse problema. Inclusive, a gente utiliza, e muito, por exemplo, transplante de medula óssea para tratar, por exemplo, leucemias. Então, o que a gente está fazendo? A gente está coletando células tronco adultas, presentes na medula óssea de uma pessoa doadora, para doar essas células tronco para uma pessoa receptora com leucemia, onde a produção dos leucócitos dela está ocorrendo de forma alterada. Tá? Então é um processo que já é feito largamente na medicina. É isso, galera. Bom, então agora que todo mundo já sabe o que são as células tronco, a importância dessas células, as aplicações dessas células, agora a gente vai falar um pouquinho sobre clonagem. Vamos lá? Oi, pessoal, nossa aula hoje é sobre clonagem. Clonagem é um assunto que envolve muita polêmica, muitas discussões em relação a questões bioéticas e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é a clonagem hoje. A clonagem, na realidade, nada mais é do que um processo que visa a produção de seres geneticamente idênticos. E, na realidade, a clonagem ocorre de forma natural. Na natureza, nós temos vários exemplos de processos que levam à produção de seres geneticamente idênticos. Quando que isso ocorre? Principalmente quando o organismo ele realiza um tipo de reprodução que é a reprodução assexuada. Indivíduos que realizam reprodução assexuada, eles produzem seres idênticos a ele. Não há uma variabilidade genética quando a gente fala de reprodução assexuada. Então, na reprodução assexuada, o que nós temos é a produção de clones. O que são clones? Clones são seres geneticamente idênticos. São seres que são idênticos aos seus progenitores, ok? Então, a gente tem exemplo de clonagem na natureza, que a gente chama de um processo natural, mas a gente também tem como realizar atualmente a clonagem em laboratório, de forma artificial. E, nesse caso, essa clonagem ela pode ter uma finalidade reprodutiva ou uma finalidade terapêutica, que é o que a gente vai comentar mais pra frente. Então, vamos lá. Então, a clonagem natural, como eu comentei, ela ocorre na natureza em vários organismos, desde micro-organismos como bactérias, fungos, alguns protozoários, até organismos multicelulares como plantas, insetos e outros animais. Então, provavelmente você ou alguma pessoa conhecida já produziu um clone quando fez uma muda de uma planta. E esse processo de produção de muda é um processo de reprodução assexuada.
Então aquela planta que você está agora cultivando, ela é geneticamente idêntica à planta anterior, ok? No caso dos seres humanos, é possível a produção natural de clones? Sim, isso acontece quando há a formação de gêmeos monozigóticos, também chamados de gêmeos idênticos ou univitelinos. Lembrando que os gêmeos monozigóticos, eles são produzidos a partir da fecundação de um ovócito ou óvulo, a gente vai chamar de forma mais simplificada o gameta feminino de óvulo, tá? Então a fecundação de um óvulo por um único espermatozoide, gerando um zigoto, e no início do desenvolvimento embrionário, o embriãozinho, a massa de célula, ela se divide em duas massas de célula, que vão originar dois indivíduos geneticamente idênticos. Por quê? Porque eles receberam os mesmos cromossomos, o mesmo conjunto de cromossomos, tanto do pai, via espermatozoide, quanto da mãe, via ovócito ou óvulo, ok? Então, os gêmeos monozigóticos, eles são exemplos de clones humanos de forma natural. Eu posso dizer que esses gêmeos monozigóticos, eles são completamente idênticos em todos os sentidos? Não, a gente sabe que os clones, como no caso dos gêmeos monozigóticos, eles têm o mesmo genótipo, eles têm a mesma carga genética, os mesmos genes. Entretanto, eles podem ser diferentes em função da influência do meio ambiente. E aí a gente diz que o fenótipo desses indivíduos, o fenótipo dos gêmeos idênticos e de qualquer outro clone, não necessariamente é o mesmo, ok? Beleza. Bom, falando um pouquinho então da clonagem artificial. A clonagem artificial, ela pode ter uma finalidade reprodutiva, e esse tipo de clonagem, ele é muito famoso, né? Ele ficou muito famoso em 1996, a partir da primeira clonagem de animais, de uma ovelha na realidade, que é a ovelha Dolly, vocês já ouviram falar, e na verdade foi a primeira clonagem de animal, uma clonagem de um indivíduo adulto. A gente clonou um indivíduo adulto. Anteriormente, alguns pesquisadores eles já realizavam clonagem, só que clonagem de embriões. Então existem relatos, por exemplo, de pesquisadores que faziam um processo de fecundação in vitro, vamos dizer assim, né, de algum animal, fazia o processo de fecundação in vitro, o encontro do espermatozoide com o óvulo, e quando começava a formação do embrião, no início do desenvolvimento embrionário, artificialmente ele separava, dividia o embrião em dois pedaços. Então o que esses pesquisadores estavam fazendo? Eles estavam fazendo algo similar ao que acontece na formação dos gêmeos monozigóticos, de forma artificial, gerando clones. Também, a partir de 1952 aproximadamente, alguns pesquisadores eles conseguiam fazer clonagem de embriões, usando células embrionárias. Tá? Grande lance, né? A grande novidade da Dolly foi que a Dolly ela era um clone do indivíduo adulto. Tá? Então, como é que a gente define a clonagem reprodutiva? Ela consiste na produção de um indivíduo a partir de células de um outro organismo. E aí eu vou explicar para vocês como é que foi feita a clonagem da Dolly. A clonagem da Dolly, ela usou uma técnica, que é a técnica de transferência nuclear. Então, o que esses pesquisadores eles fizeram? Eles pegaram uma ovelha, que eu vou chamar de ovelha A, e essa ovelha A, ela era a ovelha que eles queriam clonar, que eles queriam fazer um ser geneticamente idêntico a essa ovelha. E uma outra ovelhinha, que era a ovelha B. Da ovelha B, eles retiraram um óvulo. Eles retiraram um óvulo, mas eles não queriam esse óvulo inteiro. O interesse deles era apenas o citoplasma desse óvulo. Então, o que eles fizeram com o óvulo dessa ovelha B? Eles retiraram um núcleo e mantiveram apenas o citoplasma, ok? Da ovelha A, que era a ovelha que eles realmente queriam clonar, eles pegaram uma célula somática, uma célula diploide, beleza? E no caso da Dolly especificamente, essa célula era a célula da glândula mamária da ovelha. Então eles pegaram uma célula somática, diploide, 2N, retiraram o núcleo dessa célula somática 2N e introduziram esse núcleo no interior daquele óvulo anucleado, daquele óvulo da ovelha B que eles tinham retirado o núcleo anteriormente. O que eles têm agora? Eles têm agora uma célula com o citoplasma de um óvulo
e com um núcleo interno que é diploide, 2N, com todo o conjunto cromossômico, com todo o lote cromossômico já pronto. Só lembrando que quando ocorre a fecundação, o óvulo ele é uma célula haploide N, e o espermatozoide também é uma célula haploide N, e a partir da fecundação ocorre a formação do zigoto, que é uma célula diploide. Nesse processo de transferência nuclear, retirando o núcleo de uma célula diploide, introduzindo dentro do óvulo anucleado, o que a gente tem agora? A gente tem algo similar ao que seria o zigoto. Só que o núcleo, ele carrega toda a informação genética dessa ovelha A. Ele não é um conjunto de cromossomos da mistura entre dois indivíduos, como ocorre naturalmente. Nesse caso, não. Nesse caso, esse núcleo, como ele é oriundo das células somáticas dessa ovelha, esse núcleo ele tem a carga genética idêntica à dessa ovelha A. A partir daí, com esse óvulo agora, com um núcleo de 2N, né, de uma célula diploide, os pesquisadores eles estimularam essa célula a ela regredir, ela retornar a um processo de totipotência. As células tronco totipotentes são aquelas células que podem se transformar em qualquer tipo celular e em qualquer anexo embrionário. Então eles conseguiram, por processos realizados no laboratório, regredir esse núcleo, que antes era um núcleo de uma célula diferenciada, e transformar agora ele numa célula indiferenciada, como é o zigoto. O zigoto nada mais é do que uma célula completamente indiferenciada, uma célula totipotente. Depois disso, eles cultivaram essa célula em laboratório e estimularam essa célula a ela se transformar em um embrião. Então foi isso que aconteceu. Essa célula agora, carregando o núcleo da ovelha A e o citoplasma da ovelha B, essa célula foi estimulada a produzir um embrião. E esse embrião, quando ele estava no estágio inicial, ele foi introduzido em uma outra ovelha, numa ovelha C, no útero dessa outra ovelha, que estava preparado, estava disponível, estava esperando para receber um embrião. Então, ele foi introduzido nessa ovelha C e foi onde ele se desenvolveu, gerando a Dolly. O que é interessante? Interessante é que eles utilizaram duas espécies de ovelha. A ovelha B e a ovelha C eram de uma espécie que tem a carinha preta. E a ovelha A, que era a ovelha que eles queriam clonar, ela é uma outra espécie que tem a carinha branca. Quando eles obtiveram a Dolly era geneticamente idêntica à ovelha A. E como é que eles confirmaram isso facilmente? Pelo aspecto visual. Ela não é filha da ovelha C e nem da ovelha B, por quê? Porque ela é da mesma raça da ovelha A, beleza? Então, resumindo, nesse processo a gente teve um indivíduo que é geneticamente idêntico à célula que doou o material genético, que doou o núcleo com os cromossomos, que é a ovelha A, que é um clone, beleza? Ok. Quais são as questões, os problemas dessa técnica? Primeiro, apenas 2,5% dos embriões que são formados a partir dessa técnica de clonagem reprodutiva, eles vingam. A maioria deles morrem. Inclusive, para a produção da Dolly, mais de 270 embriões foram descartados, eles não vingaram. Tá? Então, não é uma técnica simples de fazer. Alguns dos embriões que sobrevivem, eles nascem com malformação. E uma outra coisa que foi observada na Dolly foi o envelhecimento precoce. A Dolly era uma ovelhinha que ela começou a desenvolver características, problemas de ósseos e problemas nas articulações, característicos de ovelhas velhas. E as ovelhas, elas têm uma expectativa de vida aproximada de 12 anos. A Dolly, ela ficou doente, uma doença grave, com 6 anos, e ela teve que ser sacrificada. A gente não sabe exatamente se esse envelhecimento precoce da Dolly, a gente não comprovou isso ainda, se ele tem uma relação direta com o processo de clonagem, mas existe essa possibilidade, tá? Existe essa crítica em relação à técnica. Bom, na realidade, após a Dolly, vários outros animais foram clonados, inclusive na Embrapa. E onde que essa técnica ela tem sido utilizada? Ela tem sido utilizada, por exemplo, para a produção de animais, clones de animais que são animais bons produtores de carne.
sabe? São animais que têm uma característica, uma qualidade muito interessante para o ser humano. Então a gente consegue fazer a clonagem, fazer um rebanho todo, clone, por exemplo, vamos supor, de um indivíduo que ele seja um ótimo produtor de carne, um ótimo produtor de leite. Então existe esse interesse em relação à clonagem reprodutiva para a pecuária. Um outro interesse dessa clonagem reprodutiva seria no sentido da gente clonar animais que estão próximos à extinção, que estão correndo risco de extinção, e isso já foi realizado também. Então, para salvar animais da extinção, essa técnica ela seria uma técnica bastante interessante. E aí há pessoas que vislumbram a possibilidade da gente, inclusive, reviver com essa técnica. Se a gente tiver o material genético, obviamente, de um animal, desse animal, né, a gente conseguiria reviver um animal que já foi extinto. Então, óbvio, isso daí são questões que a gente, a partir da técnica, a gente pensa que poderia ser possível. No caso da clonagem humana, a clonagem humana ela é proibida aqui no Brasil. Proibida por questões éticas. A gente tem que lembrar que um clone de um ser humano, ele não seria exatamente, se eu fizer um clone meu, ele não vai ser exatamente igual a mim. Por quê? Porque ele não vai ter o mesmo fenótipo que eu. Ele vai ter o mesmo genótipo, mas não o mesmo fenótipo. E a gente realmente não vê um grande sentido para fazer uma clonagem humana. O único sentido que é colocado é a questão de casais que não conseguem, por algum motivo, ter filhos, tá? São inférteis. E aí também vislumbra-se a possibilidade de, a partir da clonagem reprodutiva, esses casais terem filhos, ok? Mas óbvio que se envolve várias questões. Outro tipo de clonagem é a clonagem terapêutica. E essa sim é de grande interesse para a medicina, tem um potencial muito grande. Qual que é a ideia da clonagem terapêutica? A clonagem terapêutica ela seria a clonagem de células ou tecidos unicamente com a função de tratar doenças. Então a ideia, na verdade, imagina, uma pessoa diabética, né, que ela tem um problema na produção da insulina, e aí vamos supor que seja interessante fazer o transplante do pâncreas dela. Ela recebeu um pâncreas novo para a produção da insulina e para curar a diabetes dela. É óbvio que no processo de transplante de órgãos a gente tem problemas seríssimos de incompatibilidade. É muito difícil a gente conseguir doadores compatíveis, tá? E a ideia então seria o seguinte, seria pegar uma célula somática, uma célula diploide da pessoa com diabetes e fazer o processo de clonagem. Pegar essa célula do paciente, retirar o núcleo da célula do paciente e transferir o núcleo para um ovócito ou óvulo anuclear, onde a gente retirou o núcleo. Então é um processo similar ao que foi feito no Aquadole, né? Só que agora usando células do próprio paciente. Então eu estou querendo clonar células daquele paciente. Beleza. Formei agora, agora eu tenho um óvulo com o núcleo 2N diploide desse paciente. É feito lá um procedimento no laboratório de indução desse óvulo para a produção de um embrião. Esse embrião ele vai ter células geneticamente idênticas às células do paciente que doou o núcleo, tá? Então, concorda? A gente viu na aula passada que os estágios iniciais do embrião, esse embrião ele possui várias células-tronco embrionárias capazes de formar qualquer tipo celular. Então a ideia da clonagem terapêutica na realidade é a obtenção dessas células-tronco. Só que agora essas células-tronco elas são geneticamente idênticas às células do paciente. Então, se eu utilizar essas células-tronco, estimular essas células-tronco a se diferenciar num tipo celular específico ou até mesmo a formar um órgão de interesse, no caso que a gente estava dando o exemplo, o pâncreas, esse órgão formado ele é completamente compatível ao paciente. Por quê? Porque o material genético é o mesmo. Então a gente não vai ter esse problema de incompatibilidade de órgãos no momento do transplante, tá? Então, o objetivo central da clonagem terapêutica, obtenção de células-tronco embrionárias com a capacidade de se transformar em vários tipos celulares. E a grande vantagem é que essas células e tecidos, elas seriam compatíveis com o paciente. Por quê? Porque o paciente foi quem doou o núcleo para a produção do embriãozinho, né, no processo da clonagem. Tranquilo?
Claro que essa metodologia ela tem um potencial muito grande, muito interessante para a medicina, mas a gente não pode esquecer da questão ética, da questão, por exemplo, que gira em torno da utilização de células tronco embrionárias. Em qual momento, de fato, a vida humana ela se inicia? Essa é uma questão. Então, óbvio que se a gente for fazer esse procedimento, a gente está criando um embriãozinho ou uma massa de células que ela tem uso exclusivo para curar o paciente, uso terapêutico. Não tem uso para a produção de um novo ser. Então a gente vai destruir literalmente esse embrião e vai retirar essas células tronco que vão ser utilizadas para cura, para o tratamento de uma determinada doença. Beleza, galera? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!